Tô eu de novo aqui para falar um oi com você. Tô com um grande amigo, né? O Dr. Renato de São Paulo, tá? Que veio, né? Passar uns dias aqui comigo. Nós nos conhecemos num curso de hipnose. Foi maravilhoso, um parceiro e tanto. Bom, você sabe que eu sou Neiva Niggs e que eu adoro cuidar de mim e cuidar de você. Pois é, conversando com ele me despertou uma coisa muito interessante, que é a questão do Covid e da parte. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho disso. Me preocupou muito isso. Dá uma olhada, escuta aí. Fala isso aí para o Sim, sim. Hoje em dia, pessoal. quando eu estou na roda de amigos, conhecendo novas pessoas, como aqui em Franca, eu tive a oportunidade de fazer isso, via de regra, sempre a mesma pergunta é lançada para mim. Doutor Renato, como é que está o Covid? Sempre, não é? Hoje você viu que todo lugar que a gente sai, Tudo quanto é sempre lugar. a mesma pergunta. E o Covid? O que eu tenho a falar em relação ao Covid, ainda mais hoje em dia, não é? Eu atuo no tratamento para a Covid-19 desde o início da pandemia. Tá? Eu iniciei os trabalhos exatamente em relação ao Covid, exatamente quando começou a pandemia aqui no Brasil. Eu trabalhei como plantonista, ainda trabalho nos hospitais, desde a época que existiam hospitais em São Paulo, capital, exclusivamente dedicados a pacientes com Covid. Então, desde o começo da pandemia aqui no nosso país, eu tenho tratado de pacientes com Covid, seja nos hospitais, seja nos plantões de pronto-socorro também, já cheguei a atuar em covidário, ou seja, a minha convivência com Covid é quase todos os dias a minha atividade profissional. Tá? Eu peguei pacientes e ainda trato pacientes das mais diversas idades, das mais diversas intensidades de manifestação da doença, tá? Desde o paciente, como eu falei, da porta do pronto-socorro até a UTI, a internação e também o acompanhamento após a alta do hospitalar. Tá? Um assunto que então as pessoas perguntam, mas o Covid diminuiu, ainda continua, como é, como é que não é? Eu vou ser sincero com vocês, não é? Eu vou trazer a experiência que eu estou tendo nos hospitais até os dias de hoje, hospitais onde eu faço plantão hospitalar. Ainda há os casos de Covid, ainda infelizmente eu atendo um número relativamente alto de pacientes com Covid, pacientes inclusive que receberam as mais diversos tipos de vacina contra o Covid, seja Coronavac, seja AstraZeneca, seja Janssen, seja Pfizer, tá? Eu pego pacientes sem vacinação nenhuma, paciente que recebeu uma dose, duas doses, três doses, já peguei paciente que recebeu até 7 doses, não sei como ele conseguiu fazer a proeza, mas também, e apresenta Covid. Tá? Então, infelizmente, eu tenho a dizer que o Covid ainda está presente em nossas vidas e eu constato que a vacina, para quem acredita no poder, no potencial de prevenção dela, ou para quem não acredita, a gente não vai entrar nesta pauta no momento, mas o que eu observo é que pessoas que, como eu falei, receberam a vacina, ou as vacinas, ou as doses das vacinas, elas também, como os demais pacientes que não receberam a vacina, chegam ao hospital com Covid, tá? Então, a vacina não está sendo, para quem acredita no potencial da vacina, ela não é um recurso suficiente para prevenir o contágio deste vírus, do vírus corona, não é? Então, o que cabe a cada um de nós? É nós fortalecermos o nosso organismo, nós fortalecermos a nossa resposta imune, porque nos dias de hoje é impossível nós nos isolarmos para evitarmos a contaminação, o contágio com este ou qualquer outro vírus ou qualquer outro patógeno, seja bactéria, seja verme, parasita, seja o que for. É humanamente impossível.
Tá, e isso é impossível também de nós identificarmos de imediato uma pessoa que esteja contaminada e que possa transmitir para a gente o vírus do Covid. Mas a gente vai estender, vamos continuar com esse assunto que é interessante.